Boa noite. Continuando a sequência dos ensinos, a gente vai falar agora sobre a parábola dos talentos. Assim que acaba em Mateus 25 a parábola das 10 virgens, começa a parábola dos talentos. Como a gente está falando de reino dos céus, quem vai entrar no reino dos céus, então vamos pegar o último ensino de Jesus do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, mais uma vez, é Mateus capítulo 5, 6 e capítulo 7. Então eu vou ler o último ensino do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 7. Jesus fala de dois fundamentos. Então, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, praticar é ato, é atitude, é obras, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui é um complemento sobre o ensino da parábola das 10 virgens, porque Jesus ele fala, não vos conheço para as noivas imprudentes, né? Então aqui ele está explicando o que é ser prudente, é quem pratica. E caiu a chuva. Olha, então ele fala, vamos lá de novo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem insensato, imprudente, nécio, igual às 10 virgens. Ele ouve, mas ele não pratica. E ele edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram seus rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a casa e ela desabou, e foi grande a ruína. Por isso, ou a gente pratica ou não pratica, ou obedece ou não obedece. Para Jesus não tem meio termo. Então vamos lá. Vamos então aqui na parábola dos talentos, Mateus 25. Eu vou ler porque a palavra, a leitura dela já nos liberta, ela nos dá o conhecimento. Porque é a própria palavra que tem o conhecimento. Às vezes tem pregações que a gente só ouve as pessoas falando, mas não lê a palavra. Olha, então a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e seguintes, né? Pois será como um homem... É bom a gente pegar lá no Mateus 25, lá no começo das 10 virgens, porque ele fala, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui ele fala, pois também será como um homem, o quê? O reino dos céus. Então o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Que homem que é esse que se ausentou do país? É Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e foi embora. Ele foi viajar. Ele se ausentou. É Jesus, ele está falando dele próprio. E deixou toda a igreja nas nossas mãos, nas mãos dos líderes da igreja, da própria igreja, porque cada um de nós hoje é considerado um sacerdócio real, um líder, um forasteiro. Cada um de nós é um sacerdote hoje. Está lá em Pedro. Então, olha só. Então ele foi viajar e ele chamou seus servos. Presta atenção, ele chamou servos. Ele não chamou qualquer pessoa, ele chamou a sua igreja. Aqui ele está falando que ele deu talentos, ele deu bens para a igreja, para os seus servos. Não é para o mundo, não. A um deu 5 talentos. Para um cristão ele deu 5 talentos. O talento era o pagamento de um dia de trabalho. Para o outro, 2 talentos. E para o outro, 1 talento. Acho que o denário é um dia de trabalho. O talento é um mês de trabalho, se eu não me engano.
Então tá, era um bom dinheiro, era uma boa quantia. Então para um ele deu 5, para um ele deu 3, deixa eu ver, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para um outro ele deu um só. E ele foi embora. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente e negociou com outras pessoas e ganhou mais 5 talentos. Do mesmo modo que recebeu 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse talento não são os talentos que nós temos talentos, não. O talento era uma moeda, tá? Então o talento era moeda, é dinheiro, tá? Mas, então vamos lá, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, ou seja, Jesus vai voltar e ele vai fazer o juízo não, ele vai diante do tribunal de Cristo e nós vamos prestar contas pelo bem e pelo mal que fizermos pelo nosso corpo. É a prestação de contas do cristão, não é do mundo. Então aproximando-se, o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, e dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Então ele fala, você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Sobre muito o quê? No reino dos céus, nós governaremos cidades, estados, países. Então, o nosso galardão, quanto maior o nosso galardão, mais autoridade teremos, porque a maior autoridade é do Senhor Jesus. Quanto maior o nosso galardão, mais próximos do Senhor Jesus estaremos, ou seja, com mais autoridade. Depois do presidente são os ministros, entendeu? Então, é isso aí. Então, nós seremos colocados sobre muitos. E aproximou-se também o que receberam 2 talentos. E disse, Senhor, 2 talentos o Senhor me confiou. Eis aqui mais 2 talentos que eu consegui. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do Senhor. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, eu, com receio, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Falei, olha, eu fiquei com medo. Eu não perdi nada, mas eu também não ganhei nada. Eu enterrei, eu deixei guardado. Tó de volta. Jesus fala para ele. Servo mau e negligente. Então, olha só. Quem que é negligente? Lá em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, é aquele que não pratica a palavra. Em Mateus 25, aqui das 10 virgens, um texto antes, ele fala das noivas imprudentes também. São aquelas que não ouvem e não praticam. Elas até podem expulsar um demônio, elas podem até fazer milagre, porque elas têm o poder do Senhor Jesus na igreja. Então, eventualmente, vai orar com alguém e acontece as coisas, porque o poder do Senhor está na igreja, está sobre todos. Só que, e a obra? Quais obras? Então ele falou, servo mau e negligente. Se você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, você sabia disso então? Então cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. No mínimo isso, já que você não produziu nada, pelo menos com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo aquele que tem lhe será tirado. Todo aquele que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ele termina com uma frase impactante. E o servo,
e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele foi para o inferno, e digo que inferno sim, inferno traduzido no grego é Geena. Agora, nesse texto aqui, não significa aqui que ele perdeu a salvação, que ele não vai para Nova Jerusalém, mas ele vai ter um prejuízo. Ele vai ter um prejuízo, porque aqui está falando de milênio, reino dos céus. O reino dos céus, Jesus volta e ele vai reinar aqui na terra. Basta você ler o próximo texto, que é o grande julgamento, aqui em Mateus 25:31. Ele fala que ele vai vir, ele vai reinar sobre as nações. Está escrito aqui, é um outro texto que eu vou falar. Mas por hora aqui, olha, a parábola dos talentos, ela fala, eu quero especificar um detalhe, ó, porque a todo o que tem lhe se dará. Quem tem obra, fruto, vai ser dado mais autoridade para ele. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, o servo mau, o servo infiel, imprudente, o pouco de obra que ele tem é palha. Lá em Coríntios, Paulo fala que nesse grande dia, no dia do tribunal de Cristo, Jesus vai julgar. E ele vai, como eu já falei, ele vai perguntar quais as tuas obras. Ele já tem escrito nos livros, mas tem certas obras que é considerado como palha, feno, pau, madeira. Vai queimar, puf, queimou, perdeu. Agora, aqui ele está falando, quem tem, ele falou, pega esse um talento desse mau servo e dá para o que tem 10. Pega e dá para o que tem 10. E esse que tem 10 vai desfrutar. Então, a recompensa mínima, que esse que tem um talento que enterrou, ele não vai ter recompensa, porque ele não produziu nada. Você entendeu? O galardão é para quem produz. Não basta você aceitei Jesus, o Senhor Jesus é o meu Senhor, então agora eu vou ter galardão. Não. Galardão depende de sacrifício, de obras, de esforço. A gente toma o reino dos céus por violência, conforme eu já falei em Mateus 12, tá? Eu vou ler de novo, acho que é 11:12. Eu vou ler, não custa, é bom a gente estar sempre relembrando. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, o reino dos céus não é a graça, o reino dos céus é esforço. Para ter recompensa, para ter galardão, tem que ter esforço. Tem que matar a sua carne na cruz. Tem que crucificar a carne, crucificar as paixões, crucificar as concupiscências, conforme está em Gálatas, né? 5:24. Tá bom? Então, pessoal, ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse Geena, o inferno, para esse crente, para esse servo inútil, vai ter choro, vai ter fogo. Aproveita, anota aí Lucas 17:10, dá uma conferida lá em Lucas 17:10. E o que está escrito lá em Lucas 17:10? Você vai ver que é a vinda do reino de Deus. Olha só. No 17:10 ele fala, mas aí no 20, no 17:20 fala a vinda do reino de Deus. É bom você ler isso daqui. Uma hora a gente vai ler em Lucas aqui, é muito importante, que ele vai falar do servo inútil. A gente vai fazer essa comparação. Lucas 17, tá bom? É comparativo aqui com Mateus 25, da parábola dos talentos. Então, Lucas 17:10 ele fala assim também, vocês, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, e dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse é um servo inútil. Eu vou na igreja, eu escuto a pregação.
faz parte. Isso é obra. Eu sou honesto. Eu não faço mal para ninguém. Eu sou manso, eu sou pacífico, eu sou humilde. Faz parte do fruto do Espírito. Isso daí é o Espírito Santo de Deus que colocou a mansidão, a bondade, o amor, a benignidade na sua vida. Não dependeu de você. Agora, o que depende de você são as suas obras, tá certo? Principalmente é tirar outras almas do inferno. Tirar as almas da perdição, da morte eterna. Essa é a maior obra, você ganhar, levar o evangelho para as pessoas, transformar a vida, ser sal e luz, tá? Depois a gente vai falar aqui dos servos inúteis aqui em Lucas 17, tá? Então, por hora, é uma palavra aqui, eu não quero me estender e eu quero fazer mensagens rápidas para que não fique muito longo. Um abração, Deus te abençoe e não seja um servo inútil. Aplica os talentos, os dons que Deus te deu, os bens que o Senhor colocou nas tuas mãos e faça render. Tá certo, meu irmão? É uma palavra para a igreja, uma palavra para você. Deus te abençoe.